Em destaque no Panorama CBN, Estados Unidos anuncia um plano que prevê transição de poder na Venezuela. 2 petroleiros são apreendidos e Rússia acusa governo Trump de violar o direito marítimo. Caso Master, ministro do TCU deve suspender a inspeção no Banco Central. Polícia Federal investiga filho de Lula por ligação com careca do INSS. Agente de imigração mata mulher com tiro nos Estados Unidos. Panorama CBN. Olá para você que está aqui comigo, eu sou Leandro Gouveia e a partir de agora, em menos de 30 minutos, vou te contar as principais notícias do dia. E novamente começando pela Venezuela, porque o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, disse que o plano americano para o país tem 3 fases e que a última delas é a transição de poder das mãos do chavismo. Segundo Rubio, os Estados Unidos planejam primeiro a estabilização do país, com foco em evitar que a situação se transforme em um cenário de caos. Em seguida, vai acontecer a fase de recuperação econômica, que vai incluir a garantia de acesso de empresas americanas, ocidentais e de outros países ao mercado venezuelano. Por fim, uma transição de poder. Por enquanto, como você tem acompanhado, a presidente interina é a antiga vice, Delcy Rodrigues, que já disse que não há agente externo que governe a Venezuela. Rubio não falou em realização de eleições nem em detalhes sobre como Washington pretende executar esse plano. Ele não mencionou a possibilidade de uma nova operação americana em território venezuelano ou a nomeação de um interventor. Pouco depois, numa entrevista coletiva, a porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, disse que os Estados Unidos estão em correspondência direta com o governo venezuelano, inclusive influenciando suas decisões. Ela afirmou: suas decisões continuarão a ser ditadas por nós. A agência de notícias Reuters publicou, com base em 3 fontes, que o governo dos Estados Unidos também avisou ao ministro do Interior da Venezuela, Diosdado Cabello, que ele poderia estar no topo da lista de alvos de Washington caso não coopere com a presidente interina e não a ajude a manter a ordem no país. Também na coletiva, a porta-voz da Casa Branca disse que pensar em um calendário eleitoral para o país ainda é muito prematuro. Karoline Leavitt também afirmou que os Estados Unidos estão trabalhando em acordo com o governo venezuelano e a indústria petrolífera para resolver as questões relativas ao comércio do petróleo do país e estão suspendendo seletivamente as sanções. Nessa quarta, os Estados Unidos anunciaram a apreensão de 2 navios petroleiros. O Marineira, que navegava sob bandeira russa no Atlântico Norte, e o outro de bandeira panamenha foi interceptado no Caribe e já tinha sofrido sanções por operar na frota fantasma russa, que dribla sanções por causa da guerra na Ucrânia. O Marineira, que antes era chamado Bela 1 e tinha bandeira da Guiana, era perseguido havia cerca de 2 semanas pela Guarda Costeira americana, desde que ele tentou escapar do bloqueio imposto pelos Estados Unidos a petroleiros sancionados que operam nas proximidades da Venezuela. Ele foi sancionado em 2024 por envolvimento no transporte de petróleo considerado ilícito, incluindo cargas associadas a empresas ligadas ao grupo terrorista Hezbollah do Líbano. Durante a fuga no Caribe, a tripulação pintou de forma improvisada uma bandeira da Rússia no casco e mudou o nome do navio para Marineira e esse navio passou a constar no registro oficial da Rússia. Segundo autoridades americanas, a abordagem ocorreu com um helicóptero sem resistência por parte da tripulação e não havia navios russos nas proximidades no momento da operação, o que evitou um possível confronto direto entre as forças dos 2 países. O governo da Rússia repudiou a apreensão e afirmou que a ação dos Estados Unidos violou o direito marítimo e que não havia jurisdição para o uso da força. A Casa Branca afirmou anteriormente que a apreensão respeitaria o direito internacional por acusar o navio de navegar sob bandeira falsa. O secretário de Estado Marco Rubio disse que parte da estabilização da Venezuela inclui uma quarentena do país no mercado internacional e que a apreensão de petroleiros faz parte desse plano. Na terça-feira, o presidente Donald Trump anunciou que o governo interino da Venezuela vai entregar aos Estados Unidos até 50 milhões de barris de petróleo.
Isso equivale a quase 2 meses da produção atual, que é de 900 mil barris diários. Segundo o Departamento de Energia americano, os Estados Unidos começaram já a comercializar o petróleo e os recursos serão depositados em contas controladas pelo país e usados em benefício dos povos americano e venezuelano, a critério do governo dos Estados Unidos. A China, que seria o destino de parte desse petróleo, acusou os Estados Unidos de intimidação. Agora, vindo aqui ao Brasil, te informo que a Polícia Federal está investigando se o filho do presidente Lula, o Lulinha, foi sócio oculto de Antônio Carlos Camilo Antunes, o careca do INSS, em entidades suspeitas de descontos ilegais em benefícios de aposentados e pensionistas. De acordo com o jornal O Estado de São Paulo, a PF informou ao Supremo Tribunal Federal que encontrou menções a Fábio Luiz Lula da Silva em 3 diferentes conjuntos de informações colhidas ao longo dessa investigação sobre os desvios. Segundo a reportagem, os investigadores ressalvaram no documento enviado ao ministro André Mendonça que o filho do presidente foi mencionado em conversas de terceiros, mas até agora não foi encontrado nenhum elemento que indique a participação direta dele nos fatos sob investigação. Em documento no ano passado, a Polícia Federal apontou que o careca do INSS repassou dinheiro a Roberta Luxinger, que é amiga de Lulinha, e falava que quantias seriam para o filho do rapaz, entre aspas, que seria supostamente uma alusão ao filho do presidente. A defesa de Fábio Luiz Lula da Silva disse que ele nunca teve relação com o INSS e classificou as referências como ilações. A defesa de Roberta Luxinger disse que ela foi procurada pelo careca do INSS, mas para atuar na regulação do setor de empresas de canabidiol e que os negócios se mantiveram apenas em tratativas iniciais e não chegaram a prosperar. A defesa do careca do INSS, que está preso desde setembro do ano passado, disse que não ia se manifestar porque não teve acesso à íntegra da extração do telefone celular dele. Diante das suspeitas, aumenta a pressão da oposição ao governo para convocar Lulinha para prestar depoimentos. A CPI do INSS já tinha rejeitado um requerimento para convocar o filho do presidente. E agora o senador Isalci Lucas, do PL, disse que no retorno aos trabalhos, os parlamentares vão continuar batendo nessa tecla. Vamos insistir até a gente conseguir, porque o próprio presidente da República, o pai dele, não é, disse que se o filho estiver envolvido, que esclareça, né? Que participe. Então, vamos nessa linha aí, cobrando da própria base do governo, este compromisso do presidente, porque é nítido, né? Claro, que não falta é provas da participação dele nesse esquema do INSS, né? Que viajou várias vezes com o careca, já foi demonstrado isso, né? Viagem para Portugal e a parceria que ele tinha. Lógico que ele era sócio, não tem dúvida disso. Bom, o vice-líder do PT na Câmara, o Rogério Correia, minimiza e diz que, pelo que está nas declarações da PF, só há especulação. O que existe em relação ao irmão do presidente Lula, filho do presidente Lula, é absolutamente nada. Isso já ficou provado agora. A própria Polícia Federal disse que são apenas especulações no caso do filho do presidente Lula. No caso do irmão, ele já até desistiu dessa linha investigativa porque não acharam absolutamente nada. É preciso que a CPMI continue um trabalho sério. E nessa quarta, o presidente Lula sancionou o projeto que proíbe os descontos associativos em benefícios de aposentados e pensionistas do INSS. Essa lei foi aprovada no Congresso justamente depois da descoberta da fraude milionária. Além de proibir os descontos, o projeto permite o sequestro de bens dos responsáveis pelas irregularidades. Agora o caso Master. O ministro Jonathan de Jesus, do Tribunal de Contas da União, deve paralisar a inspeção presencial no Banco Central que foi determinada por ele para apurar os procedimentos adotados na liquidação do Banco Master. A suspensão vai valer, pelo menos, durante o recesso da Corte de Contas, que vai até o fim do mês. Esse pedido de inspeção é polêmico, você tem acompanhado aqui no Panorama. A atribuição do TCU nesse caso tem sido questionada e o Banco Central recorreu, alegando que a decisão precisa ser de todo o colegiado e não só de um ministro. Diante das críticas, o ministro também sinalizou aos pares, aos outros ministros, que não pretende reverter a liquidação.
O presidente do TCU, o ministro Vital do Rego, disse que está trabalhando para executar o trabalho respeitando a Constituição. Vital do Rego também disse que uma eventual reversão da liquidação do Banco Master não cabe à Corte de Contas, mas ao Supremo Tribunal Federal. O que o TCU pode oferecer, segundo ele, são informações referentes à legalidade. A declaração foi dada em entrevista à agência Reuters. Ele também disse que não há elementos para afirmar se a liquidação do Master, que foi decretada em novembro pelo Banco Central, foi ou não precipitada, porque vai depender da análise das informações de técnicos do TCU e de uma inspeção dos documentos do Banco Central, que, como eu disse, por enquanto, suspensa. Do lado do governo, há uma preocupação com a operação de desgaste contra o Banco Central. Mesmo de férias, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, tem acompanhado as repercussões e, inclusive, falado com o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo. Você tem acompanhado aqui no Panorama toda a pressão contra o Banco Central por causa da liquidação do Master, especialmente por causa da influência que o controlador do banco, Daniel Vorcaro, tem em Brasília. Ele é investigado por fraude financeira e pela suposta venda de títulos de crédito falsos. O colunista da CBN do jornal O Globo, Lauro Jardim, disse que está clara a tentativa de melar a liquidação do banco. A defesa do Daniel Vorcaro está nos bastidores, em linha direta com alguns ministros do TCU, está alimentando algumas das argumentações do TCU contra o Banco Central. No Banco Central, por exemplo, existe essa certeza. O presidente do Banco Central, o Gabriel Galípolo, ele tem dito em conversas com representantes do mercado financeiro que ele não vai recuar em nada, que ele está preparado e tem armas no sentido de documentos e que o Banco Central recolheu ao longo do processo de investigação que levou à liquidação. Ele tem todos esses documentos prontos para mostrar a qualquer momento que comprovam a necessidade do Banco Master ter sido liquidado. No fundo, o que a defesa do Vorcaro tenta, com toda essa ofensiva, nem é mais levantar a liquidação do Banco Master, até porque o Master está quebrado. O que a defesa quer de verdade é arranjar motivos para uma ação futura na Justiça contra o Banco Central, uma ação pedindo indenização, uma indenização certamente bilionária, alegando que a liquidação foi um ato precipitado do Banco Central. O que a defesa quer também é o desbloqueio dos bens do Vorcaro. Mudando de assunto, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, autorizou o ex-presidente Jair Bolsonaro a deixar a prisão para passar por exames médicos no hospital. Você ouviu ontem aqui no Panorama que a defesa dele tinha feito o pedido depois de Bolsonaro cair e bater a cabeça na cela da Polícia Federal. A princípio, Moraes negou, alegando que não havia necessidade de remoção imediata e condicionou a autorização à apresentação de um relatório médico da Polícia Federal e a especificação dos exames considerados necessários, o que foi feito. E aí Moraes determinou que o transporte e a segurança do ex-presidente fossem feitos pela Polícia Federal de forma discreta, com desembarque pela garagem do hospital. Bolsonaro, então, foi nessa quarta-feira mesmo ao hospital, passou por tomografia, ressonância magnética do crânio e eletroencefalograma, um exame que avalia a atividade elétrica do cérebro. Ele retornou à prisão cerca de 5 horas depois. Segundo o médico Brasil Ramos Caiado, os exames apontam para uma lesão leve nas partes frontal e lateral da cabeça, o famoso galo. Ele afirmou que Bolsonaro não caiu da cama, como se pensava inicialmente, mas que ele tentou se levantar e depois caiu. Ele disse que há uma suspeita inicial de que a interação de medicamentos possa ter desorientado Bolsonaro. No hospital, o ex-presidente esteve acompanhado da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. Apoiadores e os deputados Coronel Crisóstomo e Bia Kicis, os dois do PL, estiveram no local também. E nessa quarta, a Polícia Federal afirmou ao STF que não há viabilidade no curto prazo para reduzir os ruídos do ar-condicionado ali na cela da superintendência em Brasília. Bolsonaro tinha reclamado desse barulho para dormir, mas a PF informou que não existe outra sala disponível para Bolsonaro cumprir pena. No mercado financeiro, o principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo fechou em queda de 1,07% aos 161.919 pontos. O dólar comercial subiu 0,12%, cotado a R$ 5,38.
O euro vale R$ 6,29, com leve alta de 0,04%. A Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, proibiu a comercialização, a distribuição e o uso de diversos lotes de fórmulas infantis da Nestlé. A decisão tem caráter preventivo e atinge marcas como Nestogeno, Nan Supreme Pro, Nanlac Supreme Pro, Nanlac Comfort, Nan Sensitive e Alfamino. A medida foi adotada depois da identificação do risco de contaminação por cereulide, uma toxina produzida pela bactéria Bacillus cereus. Segundo a Anvisa, o risco foi alertado pela própria Nestlé, que começou o recolhimento voluntário dos lotes. A ingestão de alimentos contaminados por essa toxina pode provocar vômitos, diarreia e letargia, sonolência excessiva e lentidão de movimentos. A Nestlé iniciou um recolhimento global depois de a toxina ser detectada em itens que vieram de uma fábrica na Holanda. A contaminação está associada a um ingrediente fornecido por uma empresa terceirizada, o que motivou a ampliação da medida de segurança para o mercado internacional. E o presidente Lula vetou o projeto de lei que estabelecia em todo o país a idade máxima para o ingresso nas carreiras das polícias militares e dos corpos de bombeiros dos estados e do Distrito Federal em 35 anos. A proposta também previa o limite de 40 anos para candidatos às carreiras médicas dentro das corporações. Atualmente, a definição da idade máxima para ingresso nessas carreiras é de competência dos estados, com limites que variam entre 25 e 35 anos, conforme a legislação local. O texto aprovado pelo Congresso buscava unificar esse critério em âmbito nacional. Aí, na justificativa do veto, o governo federal afirmou que a medida afronta a autonomia dos entes federativos, viola o princípio da razoabilidade e compromete a capacidade de gestão dos estados sobre seus próprios quadros de segurança pública. De volta ao noticiário internacional, um agente de imigração do governo dos Estados Unidos matou a tiros uma mulher durante uma operação em Minneapolis, no estado de Minnesota. Uma senadora afirmou que a mulher é uma cidadã americana. De acordo com o Departamento de Segurança Interna, a mulher de 37 anos tentou avançar com o carro contra agentes de imigração durante uma operação. A secretária do departamento, Christine Nowen, saiu em defesa dos agentes e classificou a ação da mulher como um ato de terrorismo doméstico. Segundo ela, os agentes foram atacados enquanto tentavam retirar um veículo que havia ficado preso na neve. O presidente Donald Trump afirmou numa rede social que o disparo parece ter sido em legítima defesa. 3 vídeos mostram 2 agentes tentando fazer com que a mulher saia do veículo, que está parcialmente bloqueando um cruzamento. A motorista dá ré e em seguida avança. Um terceiro agente saca uma arma, aponta para a motorista e dispara 3 vezes. O prefeito de Minneapolis, Jacob Frey, criticou a atuação, dizendo que agentes de imigração estão causando caos na cidade. Ele afirmou: exigimos que a Agência de Imigração e Alfândega, que é ICE na sigla em inglês, deixe a cidade e o estado imediatamente. Depois da morte, dezenas de manifestantes se reuniram no local e protestaram contra a atuação de agentes federais locais. Os manifestantes gritaram palavras de ordem como vergonha e ICE fora de Minnesota. O caso representa uma escalada nas operações de imigração realizadas pelo governo Trump em grandes cidades americanas. Segundo autoridades, essa é ao menos a 5ª morte registrada em ações desse tipo em diferentes estados desde 2024. Minneapolis e a vizinha St. Paul estão em estado de alerta desde que o Departamento de Segurança Interna anunciou na terça-feira o início de uma grande ofensiva migratória na região. Cerca de 2.000 agentes e oficiais devem participar da operação, que está ligada, em parte, a investigações sobre supostas fraudes envolvendo cidadãos da Somália. E o Conselho de Administração da Warner Bros. Rejeitou, por unanimidade, a oferta de compra da Paramount, avaliada em 108,4 bilhões de dólares. A decisão reforça o acordo de fusão que a Warner já tinha fechado com a Netflix. O presidente do conselho afirmou que a proposta da Paramount oferece valor insuficiente e envolve riscos elevados, já que depende de um grande volume de financiamento por dívida.
Segundo a Warner, a aquisição pela Paramount deixaria a empresa com uma dívida estimada em 87 bilhões de dólares. O conselho avaliou que o acordo com a Netflix oferece mais segurança e previsibilidade. Cabo é bom de tiro? Você tá maluco, rapaz? O ator Wagner Moura não foi indicado ao prêmio do Sindicato de Atores dos Estados Unidos. Os indicados anunciados nesta quarta-feira foram Timothée Chalamet, Leonardo DiCaprio, Jesse Plemons, Ethan Hawke e Michael B. Jordan. Na terça à noite, o ator Wagner Moura e o filme O Agente Secreto receberam os seus troféus da premiação da Associação dos Críticos de Nova York. Os vencedores já tinham sido anunciados no mês passado. O longa venceu como melhor filme internacional. E o trabalho de Wagner Moura foi enaltecido no discurso feito pela atriz Lupita Nyong'o, ganhadora do Oscar de melhor atriz coadjuvante por 12 anos de escravidão em 2013. Ela disse que a atuação do brasileiro é extraordinária. Falou assim: por meio de uma resiliência silenciosa e de uma bela sutileza, ele ilumina o que significa abraçar a nossa história. Nada mal, hein? Outra coisa que chamou a atenção dos brasileiros foi que Wagner Moura batizou um drink na cerimônia. O The Wagner Moura Tini, uma brincadeira com o martini. E é um drink de vodka com purê de lichia. O que você acha? O melhor filme do ano para os críticos de Nova York foi Uma Batalha Após a Outra, de Paul Thomas Anderson, estrelado por Leonardo DiCaprio. Antes da última notícia, convido você a mandar mensagem para o Panorama. Meu e-mail é leandro.gouveia@cbn.com.br. No Instagram é só procurar por Le Reis Gouveia. O Lúcio Ferreira comentou uma notícia de ontem sobre o vazamento detectado pela Petrobras na Foz do Amazonas. Ele diz: sou funcionário da Petrobras. E vale ressaltar que o líquido que vazou não é petróleo, e sim um fluido de perfuração que é usado para limpar e lubrificar a broca durante a perfuração de poços de petróleo e gás. Apesar de ser funcionário da empresa, eu não sou a favor da ampliação da exploração de petróleo, e sim da busca por fontes de energia renováveis e sustentáveis. Obrigado, Lúcio, pelo complemento da informação. A gente tinha informado ontem justamente que não era petróleo, até porque ainda não há produção de petróleo por lá. K. Rocha Miranda escreveu pra gente: feliz ano novo, Leandro, muito bom ouvir sua voz de novo no Panorama, deu aquela sensação de que agora começou o ano. Gustavo Siqueira de Souza escreveu: boa noite e um ótimo ano a todos, ouvinte novo por aqui, de Catanduva, no interior de São Paulo. Seja bem-vindo, Gustavo, muito obrigado pela sua participação. Para você que está chegando agora, não esquece de seguir o Panorama no Spotify e também dar 5 estrelas, clicando ali nos 3 pontinhos e depois em avaliar. Oh, baby, when you talk like that, you make a woman go mad. So be wise and keep on reading the signs of my body. Será que vai ser ela? Começou um burburinho sobre um possível show da cantora Shakira nas areias de Copacabana em maio. Isso porque a data apareceu no perfil dela no aplicativo Deezer. Acontece que essa agenda não é oficial. Aplicativos como Deezer e Spotify puxam essa informação de sites parceiros. E o show apareceu inicialmente no site de turnês Songkick e nessa quarta já não aparecia mais. Então, por enquanto, não existe nenhuma confirmação oficial. Mas isso já foi suficiente para todo mundo comentar nas redes sociais. Um dia antes, o prefeito Eduardo Paes lançou uma enquete nas redes sociais perguntando quem o público achava que seria a próxima atração em Copacabana. E Shakira estava lá, entre outros nomes: Britney Spears, Beyoncé, Rihanna, Paul McCartney, U2, Justin Bieber, Adele e Coldplay. Os shows em Copacabana viraram essa grande expectativa, depois da apresentação da cantora Madonna em 2024, que, segundo a organização, reuniu 1.600.000 pessoas, e o da Lady Gaga no ano passado, com 2.100.000 pessoas. Shakira já se apresentou no ano passado no Rio de Janeiro, no Engenhão, em fevereiro. Vamos esperar então essa confirmação, hein? Com essa terminamos o Panorama. A produção e o roteiro foram feitos por mim, Leandro Gouveia, e a edição e a sonorização por Anderson Wendel, o Tico.
A próxima edição do Panorama chega às plataformas por volta das 7 da manhã com Bianca Santos e eu volto na sequência. Até lá. Oh, baby, when you talk like that, you know you got me hypnotized. Panorama CBN. As principais notícias do dia em menos de meia hora.